Muito boa noite, está iniciando com vocês o programa Atividade. Há 28 anos no ar, sempre ao vivo, jornalismo, informação, conteúdo e principalmente, eu sempre digo e ressalto, a opinião independente. E é bom ressaltar o seguinte, você pode até não concordar com as opiniões que passam aqui, que perpassam a bancada com seus integrantes e convidados, mas aqui nós temos a opinião independente, ou seja, cada um dá a sua opinião conforme o seu conhecimento, a sua percepção, e isso é importante, né? Não é diferente de outros lugares em que a opinião é uma opinião já pasteurizada, vinda de cima. Aqui não, aqui cada um dá a sua opinião, e isso é o verdadeiro jornalismo. Jornalismo que é bom a gente sempre assegurar, porque o jornalismo é um dos grandes estandartes da democracia. A liberdade de imprensa é fundamental em um país que se quer democrático e que assegure as liberdades individuais, incluindo aí a liberdade de expressão e de imprensa. Bom, 28 anos no ar, aqui sempre ao vivo, ressalto o programa Atividade, a trajetória vitoriosa através da criação deste programa lá começo da década de 90, pelo jornalista José Silvas. E hoje nós nos sentimos muito orgulhosos, nós aqui da bancada, quem é amigo do Silvas, quem está envolvido direta e também indiretamente com o programa, com esse sucesso todo, né? Então a gente dá sempre o melhor de si. Eu hoje aqui substituindo o José Silva, que volta amanhã naturalmente, mas a gente tem sempre este caráter, né, de empreender essas coisas aqui para que a qualidade, para que o conteúdo seja preservado no nosso Atividade. Lembrando que a Atividade é um oferecimento do Banrisul e Supermercado Zero, o Supermercado Zafari, que são instituições assim consagradas no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, além de vários outros apoiadores aqui do nosso Atividade. Bom, a temperatura neste momento aqui, eu ressalto aqui, a zona norte de Porto Alegre. Neste momento, 17 graus centígrados, justamente nesta segunda, 17 de maio. E a hora certa são 18 horas e 59 minutos. 18 horas e 59 minutos. O programa agora começa sempre mais cedo, 18 horas e 55 minutos, e vai até às 20 horas e 30 minutos. Bom, a bancada desta segunda-feira, composta pelo Dr. Cláudio Candiota. Cláudio, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez no Atividade, nos encontrando. É um privilégio encontrar os amigos mais uma vez. Dividir esta bancada, né? Como dizia o Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro, é um privilégio, ter estado com você, estar com você. Aqui no caso, estar com vocês de novo. O Mendes Ribeiro, o professor Jorge Alberto Mendes Ribeiro, foi meu professor da Unicinos, lá, quando começou o curso de comunicação da Unicinos. E ele começou a ser professor no curso de comunicação, depois ele começou a dar aula no direito. E muitas vezes, aos sábados, a gente tinha aula de manhã na Unicinos, e eu estava tirando economia e jornalismo. Economia tinha aula sábado o dia inteiro na Unicinos. E ele dava direito sábado de manhã. E eu muitas vezes vinha de carona com o Mendes Ribeiro. Ele tinha um Opala. Olha, eu digo assim, que hora tu vai levantar voo daqui, ô Jorge Alberto? Porque ele vinha 140, 150, nessa estrada aí, que não é como é hoje, que tem mais segurança, né? Naquele tempo. Mas esse é o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, um jornalista extraordinário, fez escola e um camarada com um caráter maravilhoso. O Mendes Ribeiro, eu conheci ele, convivi com ele como professor, como jornalista e tal, e ele me deu muitas lições aí de jornalismo que eu espero ter aprendido, né? Afinal de contas, com o mestre Mendes Ribeiro, né? Bom, e outro nome consagrado do jornalismo, né? Está aqui conosco, Jurandir Soares. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, eu começo a minha manhã ouvindo o Jurandir. Eu também. E agora eu vou terminar a noite ouvindo o Jurandir. Do lado do Jurandir Soares. Jurandir, obrigado pela tua presença. Uma satisfação imensa em ter essa audiência qualificada, essa companhia. Um programa, aliás, eu recomendo para vocês, o programa da Rádio Guaíba, o Agora, né? Agora. O programa Agora da Rádio Das Guaíba. 7 às 10 da manhã. Das 7 às 10 da manhã, com o Guilherme, que comanda. Balhart, Guilherme comanda, o Jurandir Soares, o Zé Aldo Pinheiro, e hoje estava o Nestor Rai, né? Então uma equipe qualificada também e que pratica o jornalismo independente, o jornalismo aquele que nós apreciamos. E nessa esteira recomendo também o programa que fica no teu site, que foi esse sábado agora, uma aula sobre o Oriente Médio, sobre essa bronca de sei lá quantos mil anos já dentro. 5 mil anos. Aliás, o Jurandir é um cara que gosta de bronca, né? É nacional e internacional. Essa do Oriente Médio é antiga, ele sabe tudo. Essa é uma bronca, olha, tenebrosa. Mas olha que o programa de sábado realmente teve muitas manifestações, né, elogiosas, porque
conseguir explicar essa situação. E exprimir também, porque é uma coisa muito complexa e longa, né? Quem quiser ouvir ainda, pode acessar o meu site direto, jurandirsoares.com.br. Simples, só botar ali, jurandirsoares.com.br, acessa o meu site, está ali disponível o programa Mundo na Guaíba. E esse conflito no Oriente Médio, né, que vem desde os tempos bíblicos, na terra de Canaã, etc. e tal, quando é explicado por um jornalista, se torna muito mais fácil de entender. Porque o jornalista tem, como o Jurandir Soares tem, é mestre nisso, o poder de síntese e de simplificar as informações. Então, realmente, eu ouvi o programa, Jurandir, eu sempre ouço, porque, na verdade, a gente sempre trabalha no meio de comunicação e um momento como esse, estar com o Jurandir do lado aqui, nos dá a possibilidade de aumentar o conteúdo dessas informações, porque nós precisamos saber, o mundo hoje é globalizado, né? Então temos que saber o que está acontecendo. Afinal de contas, a questão do árabe e israelense lá são questões que dizem respeito ao mundo todo, porque aquilo ali é um barril de pólvora. Né? O Jurandir podia fazer um resumo para nós aí, inclusive... Agora vai fazer, daqui a pouco vai fazer. Inclusive porque o Joe Biden, ele se manifestou dizendo que Israel tem todo o direito de se defender dos ataques que sofreu. Pô, a extrema esquerda lá, o PSOL do Partido Democrata, Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio-Cortez, todos caíram de pau em cima dele. Agora, já que falou do Joe Biden, que diz que Israel tem todo o direito de defesa contra os árabes, ele disse isso para o Internacional no sábado, só que o Inter não conseguiu se defender dos ataques tricolores, né? E vamos começar então pelo esporte. O esporte que tradicionalmente começa aqui a introdução, né? No nosso atividade, o Grêmio ganhou mais um Grenal. Eu acho que 14 Grenais, o Grêmio perdeu um, né? E venceu o Grenal. Aqui, cenas de ontem, né? O gol do Internacional, o primeiro gol, abriu o placar, 1-0. O gol do Thiago Galhardo, né? Isso. Thiago Galhardo fez o gol. E o Internacional jogou, né, o Jurandir, que era uma avaliação tua, o jogo bem melhor no primeiro tempo, né? O Internacional saiu melhor, né? Primeiro tempo, especialmente o início do primeiro tempo, os primeiros 20 minutos. Depois que o Grêmio conseguiu equilibrar um pouco, e aí teve até duas chances. Uma, um chute do Jeromel, que avançou, foi lá na frente e deu um pataço ali, que se vai na goleira, eu não sei se o Lomba pegava. E o outro gol feito, que quem perdeu, foi o Matheus Henrique, né? No final do primeiro tempo. Escapou sozinho, e aí... Não era atacante, né? Acabou chegando na frente do goleiro e chutando em cima do goleiro, né? Aquilo ali, tem que lembrar o Renato, que sempre gozava, né? E dizia, olha aqui, vocês têm que ver o meu DVD. Quando chega na frente do goleiro, tu não tem que chutar, tu tem que dar um toquezinho embaixo da bola e botar por cima. O problema é dar um toquezinho, né? Agora, essas duas cabeçadas aí, o primeiro gol do Diego Souza e depois do Ricardinho, eu me lembro, Jurandir Soares, tu que é do esporte aqui, eu fiz várias coberturas de esporte quando eu trabalhava no Globo. Aqui, correspondente, e entrevistei o Pelé em 1974, antes da Copa da Alemanha. E aí nós perguntamos, estava eu e o Edgar Schmidt, lembra o Edgar Schmidt? Da Rádio Guaíba? Saudoso Edgar Schmidt. Nos deixou Edgar Schmidt, um grande jornalista, um grande caráter, o Edgar Schmidt. Bom, e nós conversando com o Pelé, eu perguntei assim, Pelé, me diz uma coisa, como é que a tua cabeçada sempre é no meio da testa? Ele dizia assim, ó, eu vou te contar, entende? Pelé sempre dizia, entende? É que os jogadores, em geral, quando vão cabecear a bola, eles fecham os olhos. Eu coloco os olhos abertos e quando a bola bate no meio da testa, ela vai com mais força, com mais impulso. E aí eu tenho a condição com os olhos abertos de saber onde é que eu vou colocar a bola. Esse Diego Souza e esse guri, o Ricardinho, fizeram a mesma coisa hoje, né? Eles parece que cabecearam com os olhos abertos e no cantinho a bola. Agora, o Diego Souza, ele cabeceia muito. É impressionante a impulsão que ele tem, porque ele é um cara pesado, né? Um cara forte, pesado, mas ele tem uma impulsão que vai lá em cima. Pode ver naquele gol lá, ele subiu muito mais que os zagueiros do Internacional, né? E é um jogador, né? Aqui, ó, quer ver lá? Olha a impulsão dele lá, ó. Viu? E fez, e tornou com a cabeça, lá no canto. Realmente é um centroavante diferenciado. Ele já está com 34 anos, eu acho, né? Por aí, 34 a 35 anos. Por aí, né? E é um jogador realmente, olha, ele corre, ele se vê, vai no meio campo, dribla, defende, ataca, faz gol. É um diferencial do Grêmio. E aí, Candiota? O cara que cobrou também é bom, hein? Sim, cobrou na cabeça, né? O cara que... Eu não entendo nada, mas me parece que sim, acertou lá e... Ele botou bem colocado a bola. Colocou bem.
Acertou a cabeça do Diego Souza. Só que eu não vejo jogo de futebol, eu fico sabendo depois, ou então alguém... Aproveita e vê agora os gols, pelo menos. Pelo menos estou vendo os gols. Esse menino que fez o gol, o Ricardinho, está vendo um drama pessoal, né? Porque ele perdeu o pai e o avô de Covid. Duas referências. Dois, assim, diferença de 3 dias um do outro. Né? Pavor, né? Jurandir, o Grêmio está com a mão na taça? Não, o Grêmio está com vantagem, né? Mão na taça não pode dizer de jeito nenhum, porque a gente sabe que o futebol, e ainda mais se tratando de Grenal, é um jogo muito parelho, o Grenal. E o Grêmio ganhou, mas ganhou no detalhe. Aliás, no último momento do jogo, incrível a chance que o Internacional perdeu. Com aquela bola embaixo da goleira ali, o Marcos Guilherme conseguiu chutar no travessão, né? Perdeu a chance do empate ali, que não ficaria tão ruim para o Internacional, né? Empate é bem diferente do que uma derrota. Agora, que goleiro o Grêmio tem, hein? E além de tudo, tem sorte de goleiro, né? Mas se o goleiro não tiver sorte, larga a posição. Muda se não tiver sorte, larga a posição. É verdade. Tem que ter sorte. Né? Não, e é bom, o rapaz é bom, baita de um goleiro, tem elasticidade, fecha bem o gol. Finalmente nós estamos aí com um bom goleiro, né, no elenco do Grêmio, depois da saída do Marcelo Groi, que nós não tivemos, né? Porque Paulo Vitor, Vanderlei, esses aí, todos foram, tudo meia boca, né? Tudo nos comprometeram. Na hora da decisão, afrouxaram. E interessante, né, Jurandir, que o Grêmio terminou o Grenal, parece com 8 jogadores da base. Da base. Isso é fundamental, né? Olha, este eu acho assim o detalhe mais positivo do Grêmio nos últimos tempos. O Grêmio tem revelado jogador. Vê assim, parece que tem uma fábrica de ponta esquerda. Pega ali, tinha o Pedro Rocha. Tá lá esse do Pedro Rocha, vem o Cebolinha. Tá? O Cebolinha, o Everton Cebolinha, tritura, vai para a seleção, é vendido, surge o PP. PP triturando, jogando bem, aí é vendido, aí ele amorcega. Desde que foi vendido, iria ser entregue só na metade do ano, mas parece que deu uma amolecida. Mas aí, com a amolecida dele, surgiu o Ferreirinha, que está batendo um bolão, né? E está triturando lá na ponta esquerda. Então, parece que tem uma fábrica de ponta esquerda. Do outro lado, tem o Léo Pereira, tem o Léo Chu, tem o Guilherme Azevedo. Então, há agora a possibilidade ainda de Douglas Costa. Imagina se vem Douglas Costa. Douglas Costa é um veterano já, né? 30 anos, 32, 33 anos, eu acho, né? 31 anos. 31 anos. Já veterano, mas tirado da base do Grêmio também. Esse né? Douglas Costa, que eu acho que o Silvas falou aqui semana passada, que ele tem um troco para receber de um time aí, que eu não sei qual, 6 milhões de euros, é um trocado, estão devendo para ele. Da Juventus, né? Vai ser da Juventus, né? Então ele estava vendo se acertava lá essa conta. Não, agora o detalhe é o seguinte, o Grêmio vai pagar uma fortuna para ele, uma fortuna. Só que essa fortuna é menos da metade do que ele ganha lá na Juventus atualmente. Vai abrir mão... O cara, mas também é o seguinte, um salário de 1,5 milhão por mês, né? 1,5 milhão de euros. Não, aqui de reais ele vai ganhar. Aqui de reais. Não, lá quanto é que ele ganha lá? Lá ele ganha cerca de 4 milhões e picos por aí de reais, né? Esse Douglas Costa tem uma história lá, porque eu moro ali na frente do Beira-Rio, um pouquinho para cá do Beira-Rio, e quando ele jogava no Grêmio, viu, Candiota? Nós estávamos sentados ali, tinha tido um jogo lá e tal, não era com o Grêmio. E ele tinha ido com um amigo dele ver esse jogo, nem era o Inter que jogava, não sei, emprestaram o campo e tal. E dali a pouco, ele veio correndo, atravessou o Parque Marinha, veio correndo para o nosso prédio ali. E bateu lá, abre aqui. Nós abrimos a torcida do Internacional, tinha reconhecido ele. Estava atrás dele. Aí nós refugiamos ele dentro do prédio. Chamamos a polícia e tal, porque os colorados ficavam lá na frente, querendo entrar e tal, para bater no Douglas Costa. Mas que bárbaro, né? É coisa, né, de torcedor, né? Essas torcidas aí organizadas e tal. Isso é legítima coisa de imbecil. Imbecil mesmo. Vê um jogador que é do time adversário, vamos dar no cara. A minha filha me deu uma camiseta do Grêmio e eu só coloco em casa. Eu não saio do casa. Eu não saio dentro de casa. Não dá pra ver dentro de casa. Na frente do Beira-Rio. Na frente do Beira-Rio, né? Então eu só coloco lá em casa. Então, porque eu não tenho coragem de sair, porque é uma coisa muito feroz, né? Esse pessoal aí não tem mente mesmo. Olha aqui, ó. Uma mensagem do Banrisul sobre os protocolos de proteção para clientes e funcionários. Claro, o Banrisul está preocupado com isso, clientes e funcionários. Afinal de contas, a nossa parceria faz a diferença. Vamos ouvir.
Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, vamos falar um pouquinho do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Aliás, hoje o Armazém do Queijo tem festa, nós também estamos em festa, Jurandir e Candiota, porque afinal de contas é dia de aniversário do João Tumeleiro. Olha aí, ó, felicidade do Joãozinho Tumeleiro. Um abraço para ele. Eu não sei se ele ainda continua com fôlego para soprar todas as velhinhas, né? Mas eu acho que sim, né? Não, mas hoje tu bota assim... hoje é uma número, só com o número. Deve estar com 3.0 e tal, 30 anos. 31. João, um grande abraço, 3 parabéns. Está fazendo 31 anos, bota o 3 e 1. Parabéns, João Tumeleiro, e sobretudo parabéns aí por ter nos trazido, né, esse armazém do queijo aí que está fazendo sucesso e está atendendo aí as necessidades do Porto Alegrense. E pensando em como trazer um pouco de aconchego neste momento de incertezas, e nos aproximarmos dos clientes, nesta sexta-feira, anotem, nesta sexta-feira, dia 21/5, teremos a paella valenciana, no Armazém do Queijo, claro. Este é um dos pratos da casa que ficou marcado pelo sabor e sucesso na edição anterior. O Jurandir encomendou lá, paella valenciana de novo, Jurandir. E para quem conhece a preparação dos produtos do armazém, sabe da qualidade dos ingredientes utilizados. Portanto, lembramos que para garantir o seu prato, é indicado que faça sua reserva antes, a qual pode ser feita pelo telefone 98020-7107 ou pelo telefone fixo, tem telefone fixo lá também para você, 51-3392-0085. Lembrando, olha aqui, ó, e é importante, os pratos de sexta-feira são sempre para o jantar, ou seja, quem optar por entregar receberá após as 14 horas, e o mesmo vale para quem vier retirar na loja, sempre após as 14 horas. Quanto custa? Barbada, R$ 65,00 e o prato serve, em média, 2 pessoas. Se não fossem muito gulosas, né, Jurandir? Não foram muito gulosas, 2 pessoas ficaram muito satisfeitas com esse prato aí, lá do Armazém do Queijo. Parabéns, João Tumeleiro. Um grande abraço, sucesso cada vez mais aí para a nossa casa, Armazém do Queijo. Lá tem frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, biscoitos, geleias, pato, marreco, camarão, olha só, salmão, espumante, cestas para presentes. Aliás, é cesta para presentes, né? Aniversário, festa e tal. Encomende lá no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Essas delícias aí, a gente antigamente, Jurandir, tinha que subir a Serra Candiota, né? Para comer essas maravilhosas, esses maravilhosos quitutes aí, né? Que hoje são ofertados aqui em Porto Alegre, lá no Armazém do Queijo, tudo por obra do nosso João Tumeleiro. Olha aí que maravilha, o camarada olhando isso aí, dá uma vontade imensa pegar o vinhozinho lá da Vinhos do Mundo e se deliciar com esses produtos do Armazém do Queijo. Muito bem. Supermercado Zafari. Supermercado Zafari, que é o 8º no país, em termos de quantidade de lojas, de área de oferta, mas certamente o primeiro em termos de qualidade. Supermercado Zafari, onde a vida acontece quando a gente se encontra. Agora, neste momento, nós já estamos, até nós vamos falar sobre isso no começo, depois na volta do debate aqui, sobre as novas regras vigentes para o combate à pandemia no Rio Grande do Sul. Mas sabendo que a vida acontece no Supermercado Zafari, porque lá a gente se encontra. Sempre tem no Supermercado Zafari algum lugarzinho para uma cadeira lá, um sofazinho ali para o pessoal se encontrar e conversar. E eu encontro muito isso lá onde eu frequento, na Otto Niemeyer. Aqui na Getúlio Vargas também tem, e eu tenho certeza que em várias outras lojas do Supermercado Zafari tem aquele local onde a gente se encontra. Vamos à mensagem do nosso Supermercado Zafari. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, Supermercado Zafari. Olha que nós estamos hoje tomando suco de uva, claro, Petri.
A sua sede pede saúde, pede o melhor, sucos Petri. O suco de uva hoje aqui é homenagem ao Cláudio Candiota, que preferia o suco de uva e não de laranja, embora goste também de suco de laranja. Sendo Petri... Sendo Petri, qualidade, né? Qualidade incontestável. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco natural, 100% natural, tanto de uva quanto o de laranja, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. Olha aí, pessoal, em 30 anos de vida, nós do CCG Saúde nunca paramos de investir. E realmente o investimento do CCG agora está sendo cada vez mais impulsionado. No cuidado, sempre agregando pessoas que nos tornaram melhores a cada dia. Pacientes, empresários, colaboradores e parceiros unidos em um modelo de saúde mais inclusivo, de qualidade e bom para todos. Cuidando da saúde de quem conta com a gente. Chegamos até aqui. E é assim que queremos continuar construindo o nosso futuro. CCG Saúde há 30 anos, veja bem, 30 anos, quase a mesma idade aqui do Atividade. 30 anos cuidando de gente de verdade como você. Muito bem. Parabéns aí ao CCG Saúde também pela exitosa caminhada, né, que tem percorrido aqui no Rio Grande do Sul. Bom, Jurandir Soares, Cláudio Candiota, começando contigo, Jurandir. Hoje está em vigor já um novo modelo de gestão da pandemia, o chamado 3As, aviso, alerta e ação. Eu me lembro quando falo em 3As, do 5Ss, né? Que 5Ss, a gente que estudou economia, os 5Ss vieram lá do Oriente, lá do Japão e da Coreia e tal, que foram os 5 modelos de administração que impulsionaram aquelas economias. Como é que vai funcionar aqui agora esse modelo de gestão novo no Rio Grande do Sul, em substituição às bandeiradas, Jurandir? Pois é, ele em princípio facilita mais, né? Porque antes eram 140 e poucas normas estabelecidas, reduz para cerca de 40, né? E passa para as prefeituras a atribuição. E, na realidade, é o prefeito que tem o controle do município, é o prefeito que sabe o que acontece no município, é o prefeito que sabe as necessidades do município, as condições, o que a população precisa, etc. e tal. Então, me parece assim uma coisa mais racional. Claro que tem que ter uma supervisão do governo do estado, porque também não pode extrapolar certas normas. Mas me parece adequado esse procedimento, deixando a cargo das prefeituras a supervisão, a colocação das normas em práticas, né? Especialmente porque agora, salvo uma das nossas regiões aí do estado, aí, Cachoeira e arredores lá, que nós estamos com o índice ainda alto e reacendeu o número de casos. Mas, de um modo geral, nós estamos numa redução de casos no estado, redução de casos, redução de mortes, redução de ocupação de UTI, o que é muito bom, o que é muito salutar. Agora, é preciso manter o controle. Também não dá para largar a coisa assim. Relaxar, né? Pode relaxar. Né? E aí, Candiota? Eu sinto certa inveja dos suecos, porque lá eles simplesmente determinaram o distanciamento de 2 metros. Nada mais. Eles cumprem. Agora, aqui não sei se funcionaria. Ou seja, olha, não tem regra nenhuma. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, quem está vacinado não precisa usar máscara. Como é que tu vai saber quem está vacinado e quem não está vacinado? Eu presumo que lá, quem não está vacinado vai usar máscara. E não precisa cobrar. Eu não sei, tu sabe por quê? Porque tem uma resistência de um certo pessoal para receber a vacina. Tem. Tu viste que eles estão fazendo campanha Estão dando $100, dando chopp, dando... $100, dá cerveja, dando brinde. Dá táxi, dá tudo, né, pro cara. Não, e está liberado para turista, inclusive. Em Nova York, agora já tem pacote de viagem para vacina. Passa 2 semanas de quarentena no México, Dubai, ou sei lá, países aí que não estão vedados, e depois tu passa uma semana em Nova York e faz a vacina lá, em qualquer lugar. Na Flórida também já não estão mais pedindo comprovante de endereço, então já tem um grupo indo para a Flórida, só que tem que fazer a quarentena. Né? E me parece, concordando plenamente contigo, que é evidente que é o prefeito que sabe, que está ali, sabe qual é o problema que ele tem. Né? Lá no início, quando começou essa loucura toda, tinha municípios que não tinham nenhum caso, estavam fechados.
Então, assim, o prefeito saberia, não tem nenhum caso aqui, porque eu vou fechar. Mas, no entanto, estava, vamos dizer assim, controlado pelo Estado. Então, assim, e também é difícil de se opinar. Agora, o que eu te digo é o seguinte, eu estive analisando bastante essa questão e não há grande vantagem em fechar tudo. Não se vê muita diferença. Na Califórnia, por exemplo, fecharam tudo e o número de casos lá, por exemplo, é superior ao Texas, que não fechou. Então, é muito estranho. Agora, dentro dessa linha, eu estava vendo uma notícia esse fim de semana que o Congresso americano resolveu instalar uma comissão lá para investigar a origem do tal do vírus. Porque as primeiras mentiras da China não colaram. E a OMS mandou uma turma lá para investigar, os chineses não permitiram que investigasse coisa nenhuma. Voltou todo mundo. E agora tem um pedido lá, inclusive tem senadores democratas também, nessa comissão, que eu não sei se é uma comissão parlamentar, uma coisa lá no Congresso americano, para investigar realmente a origem desse vírus. Porque se realmente... Porque aquela conversa de que a sopa de morcego, não sei o que, ela morreu. Aquela conversa morreu. Tem muito do laboratório ainda. E agora tem o laboratório. Então, assim, por que morreu essa história? Porque não tinha morcego à venda no mercado de Wuhan. Então, como é que foi? Alguém foi lá e... Então, a versão que está agora predominando, pelo menos lá nesse grupo de congressistas americanos, é que tem escapado de um laboratório que tinha pouquíssima segurança e eles não sabem, o que eles não sabem ainda, talvez nunca venham a saber, é se foi por negligência ou dolo. E isso talvez nunca se saiba, porque a China é um país muito fechado, mas que precisaria investigar. Eles até fizeram uma comparação, essa notícia, acho que eu li na Fox News, com o Tribunal de Nuremberg. Tipo assim, teria que fazer um tribunal naqueles moldes para julgar a ditadura comunista lá. Agora tem uma coisa interessante, né? Eu vi nos jornais hoje aí também, os caras estão dizendo aquela P1, que é a variante brasileira, agora toda vez que ele fala em P1, variante do Brasil. E parece que é proibido dizer, ou pelo menos levantar suspeita de que o vírus veio da China. Tem uma justificativa aí, eu tenho ouvido na mídia, de modo geral, tanto a televisão, o rádio ou o jornal, nós não podemos brigar com a China. Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, o mercado internacional, quem manda no mercado internacional é o produtor, é quem tem oferta e não tem a demanda. Então, há tempos atrás, o comércio brasileiro com os Estados Unidos era de 73%. 73% das exportações brasileiras iam para os Estados Unidos. Hoje, a China não é responsável por mais de 43% da exportação brasileira. Então, você diz, não pode brigar com a China. Mas esses que estão dizendo isso, de um modo geral, são aqueles mesmos que quando o Brasil dependia dos Estados Unidos, queimavam bandeira americana, invadiam embaixada, queimavam consulados, e agora não tem moral nenhuma, até porque eu acho que isso não leva a nada. O mercado internacional, do ponto de vista econômico, macroeconômico, que é quem tem o produto, tem o poder, não é quem tem a demanda. Quem tem o produto brasileiro, a questão do Brasil com a China, o alimento chinês depende do Brasil, nós não dependemos da China, não. Se a China não quiser comprar, nós temos vários mercados que estão aí esperando de redirecionar a produção brasileira, principalmente o agronegócio. Mas o detalhe é que o mercado chinês aumentou muito, né? A compra do mercado chinês aumentou substancialmente. Isso aí ajudou muito, especialmente nesse período aí de pandemia aí que o Brasil implementou as suas vendas para a China e especialmente depois da guerra econômica também travada entre o Trump e a China. Isso aí também fez com que a China, que buscava muito produto nos Estados Unidos, tenha passado a buscar no Brasil. Agora, essa questão que você estava colocando aí, Candiota, né, de fazer a quarentena para ir para os Estados Unidos, são poucos os países em que os brasileiros podem ir direto, né? O México é um deles. Aumentou 250% a ida de brasileiros para o México. Não é para as atrações que tem o México, né? É para fazer a quarentena para dali subir. Mas eu vi uma notícia na televisão que uma agência que lançou um pacote, parece que em Salvador, lançou um pacote de turismo de vacina.
Vendeu 200 pacotes num dia. E olha, é caro. É caro, quase 20 mil por pessoa. E tem gente que levou até a babá para se vacinar em Nova York. Olha aqui, ó, depois do intervalo, aqui eu vou fazer um intervalozinho, nós vamos falar sobre o número de rescisões contratuais no Brasil, que explodiu depois do coronavírus, por causa de mortes. Aumentou em 72% o número de rescisões profissionais por morte dos empregados, até de empresários, em função do coronavírus. E muitas delas, né, também por causa do fechamento que se deu aqui, esse rigor todo, né, o candidato já falou a respeito disso, de fecha tudo, para com tudo, quer dizer, milhares de empresas foram à falência, vai chegar a 1 milhão, segundo o IBGE, uma nota do IBGE hoje, mais de 1 milhão de empresas foram fechadas no Brasil. Quer dizer, isso parece que para certos políticos não tem a menor importância, não representam vidas. Eu sempre digo, atrás do CNPJ tem quantos CPFs? Mas e se desse certo, o estado que mais fechou foi São Paulo. E é o maior índice que tem. Onde a ciência matou muito mais também. Eu sempre cito aqui o exemplo de Nova York, que foi o maior lockdown dos Estados Unidos, e igualmente foi onde morreu mais gente. E descobriram, isso eu ouvi, ninguém me contou, o governador Andrew Cuomo, lá de Nova York, dizer que foi surpreendido quando descobriu que 68% das internações eram de pessoas que estavam em casa. Pois é. Porque aqui, é muita gente morando, mais o Queens, Bronx... Agrega em casa. Né? Então uma pessoa se contamina e contamina 10. Imagina aqui nessas favelas aí que não tem... O PT acabou com as favelas, né? Só mudou o nome para comunidades, o resto continua tudo igual. É a mesma situação. Muita gente morando concentrada no mesmo lugar. Para que, pessoal, o mercado vai voltar, quer dizer, a atividade econômica vai voltar, vai ressurgir, nós vamos voltar de novo aos trilhos, do bom caminho, e é preciso se qualificar no mercado para ter entrada e para, afinal de contas, ter a chamada mobilidade social, que é galgar postos no mercado de trabalho. E por isso é importante o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio, da sua própria vida, é realizar o seu sonho. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que é um modelo e uma referência nacional. Vamos acompanhar. Olha aqui, pessoal, um recado para os médicos. Atenção, você que é médico, você que é médica. A proteção à saúde dos médicos é de fundamental importância. A mensagem é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O CIMERS oferece a vacina H3N2 contra a gripe, com desconto especial aos médicos associados ao CIMERS aqui em Porto Alegre e também, claro, aos seus familiares, extensivo aos familiares. A vacinação ocorrerá no próximo dia 22 de maio. Então, no próximo dia 22 de maio, ocorrerá esta vacinação patrocinada pelo CIMERS. Os interessados devem acessar o site cimers.org.br e clicar no banner da vacinação H3N2. Em caso de dúvidas, ligue para o 51 3027 37 37. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde, não apenas dos médicos, claro, mas defender a saúde da população. Bom, Jurandir Soares, essa questão aí das mortes de empresas, mortes de pessoas, evidentemente, porque uma coisa está associada à outra, muitos empresários, eu conheço vários aqui, só que em Porto Alegre, 5 empresários amigos meus tinham empresas, fecharam e eles acabaram morrendo ou por Covid ou por desilusão, ou por ter tido um colapso em função desta medida drástica que foi tomada. Muitas vezes nós discutimos aqui nesse programa e é discutido em vários outros pontos, né? Mas o rigorismo demais, a forma não sensível às peculiaridades, aos negócios, que foi feito em Porto Alegre, na região metropolitana, como modo geral no Brasil, e que acabou atingindo empresas e empresários, Jurandir. Pois é, isso aí, infelizmente, né, é outra das decorrências da Covid, sem contar, né, as mortes generalizadas de pessoas, né,
muitos casos, que nem esse menino que a gente falou ali, do jogador, esse Ricardinho, perdeu o pai e o avô no espaço de 3 dias, né? Então, no caso aí, soma-se a isso, quer dizer, morte de pessoa e morte de empresa. Aí é uma duplicidade e uma ampliação ainda, porque onde morre uma empresa, morrem empregos, morrem possibilidades de trabalho, possibilidades de negócios, né? Possibilidades de produção. E, consequentemente, isso aí tudo se reflete, não só do aspecto familiar, daquelas pessoas que perderam o ente querido, mas do aspecto das famílias que perderam seus empregos, né? Então, a coisa vai muito mais longe, é muito mais amplo o problema decorrente de uma falência, de a morte de uma empresa. E, infelizmente, nós tivemos, né, muitos desses casos. Menos mal que estamos aí num processo de recuperação, os números da indústria do Rio Grande do Sul estão apresentando aí número positivo, né? Nós estamos tendo aí um crescimento da ordem de 14, deixa eu ver quanto é que é, 12,3% de crescimento da nossa indústria gaúcha. No âmbito brasileiro, 4,4%. Né? Então, isso pelo menos é um lenitivo, né? A nossa agropecuária seguiu crescendo, essa aí não sofreu com a pandemia, continuou produzindo, continuou crescendo, continuou vendendo, continuou exportando, né? E está aí com números altamente positivos. E a indústria também, agora em fase de recuperação. Então, vamos ver se aos poucos aí vamos tentando suprir, né, os problemas decorrentes desses fatores aí que tu cita. Esses dados que foram agora analisados pelo Jurandir, a questão das mortes e tal, que subiram 72% de março do ano passado para cá, foram dados compilados e anunciados hoje pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E eles apontam aqui que foram 23 mil mortes nesses casos. E a maioria deles, o Jurandir e Candiota, foram 23 de transportadores. Mil mortes de pessoas, líderes de empresas. E foram no setor de transporte de cargas foi o maior número, 3.534. Depois, médicos profissionais empregados e também profissionais, também empresários. E aí, Candiota? E aí que eu tenho escutado aquele mantra da extrema esquerda, que é sem eficácia científica comprovada, com relação a um número de medicamentos que os médicos, uma boa parte deles, se não a maioria, vem receitando para aqueles pacientes nos primeiros dias da doença. E todos nós aqui aprendemos que quanto mais cedo se obtém o diagnóstico de uma doença, mais cedo ela é tratada, mais chance o paciente tem de sobreviver. Isso não é o que o Mandetta preconizou. Sim, não, ali é outra história. Mas eu digo o seguinte, que o tratamento, vou dizer, que o diagnóstico deve ser feito quanto mais cedo melhor, vale para 100% das doenças, menos para o vírus chinês. Não consigo entender o raciocínio. Aí, como nós ingressamos em nome do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor nessa aberração jurídica, que é uma ação do PSOL contra o município, proibindo o município de disponibilizar esses medicamentos, que eles chamam de kit Covid, é falso, é mentira, não existe kit Covid. O que existe são 30 medicamentos que o médico, conforme o paciente, vai prescrever o que ele entender que aquele paciente pode receber. Né? A história de dizer que os medicamentos matam é mentira. Quem disse? O presidente do Conselho Federal de Medicina. Entendeu? Então nós estamos assistindo esse absurdo, e como eu tive que estudar essa matéria, eu entrevistei vários médicos, eu fui obtendo informações, eu soube de diversas cidades no Brasil que estão fazendo essa abordagem inicial, eu não quero repetir a palavra que virou palavrão, né? Eu conversei, eu pesquisei na Suíça, na França, e os índices são espetaculares em relação à redução a internações e tudo mais. Mas, no entanto, a repetiçãozinha do mantrazinho, uma mentira repetida 1000 vezes, Goebbels já dizia, se transforma em verdade. E é o que a esquerda está fazendo. E chama os outros de genocídio. Se não me engano, é no Decálogo de Nene que diz: acuse os outros do que você é. Tá? E é o que a extrema esquerda está fazendo.
Quem é o genocida? Se o médico não pode tratar o paciente, aí por que nós ingressamos nessa ação? E depois o Simers também ingressou. Porque era um partido de extrema esquerda que apoia todas as ditaduras, tipo Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Essa é a democracia deles. Essas ditaduras sangrentas, com assassinos que eles idolatram, tipo Fidel Castro e quadrilha. Bom, o que acontece nesses países? Bom, a gente não sabe, porque lá é segredo. Agora, na Suíça, nós temos notado que os casos lá estão muito mais controlados do que no Brasil. E a tal da história essa, sem eficácia científica comprovada, o que eles estão querendo aqui é um índice de comprovação científica chamada A1. Eles estão exigindo desses medicamentos, impossível de ter um índice de comprovação científica A1, porque a doença tem 1 ano e o tratamento, que é a vacina, por exemplo, tem 6 meses. Nem a vacina tem comprovação científica A1. Aí você sabe o que eu descobri nessa minha pesquisa, conversando com médicos e entrevistando um monte de gente, que 95% dos medicamentos que nós tomamos não tem comprovação científica A1. Então, essa versão da extrema esquerda é um crime que estão fazendo. Um crime. Porque o medicamento, ele depende do paciente, não do medicamento. E o médico sabe, para aquele paciente, o que ele pode receitar ou não. E depois, assim, sem comprovação científica, mas também sem contraindicação. Sim. Não tem contraindicação, né? Então, assim, o remédio mata. O remédio fiz há 90 anos. Aí, quando surgiu um outro, também mata. Existe há 45 e o Prêmio Nobel de Medicina, que desenvolveu aquele medicamento, fez um trabalho de 60 páginas com esses testes randomizados, não sei o quê, com mais de 15 mil pacientes lá no Japão, e mandou o trabalho para a OMS e para o FDA americano, que é o equivalente à Anvisa, para que eles incluam o Covid-19 na bula do remédio. Claro que está engavetado, porque o lobby esses grandes laboratórios, no Brasil já deve ser grande, nos Estados Unidos é gigantesco o lobby. O lobby dos laboratórios nos Estados Unidos só é comparável ao lobby das armas, lá da indústria de armamento. Tu sabe disso. Não, e assim, é o seguinte, essa história também do citaste bem, lobby de laboratório. Nós tivemos o presidente da Pfizer dando depoimento na CPI. 3 vezes foram oferecidas as vacinas e o Brasil rejeitou. Mas qual foi a oferta? Qual foi o âmbito da negociação ali? O que eles estavam oferecendo? Quanto eles estavam pedindo? Qual era a garantia que eles davam quanto à entrega? Qual o prazo de entrega? Né? Então, todos esses aspectos aí estiveram em negociação e não foram esclarecidos. Então, como é que queriam que fizesse um acordo? O primeiro obstáculo já foi o seguinte: exigência por parte do laboratório, olha, não temos responsabilidade sobre efeitos colaterais da vacina. Bom, isso aí infringiu uma norma brasileira que o governo teve que levar à apreciação do Congresso para autorizar o governo a fazer uma negociação, deixando essa cláusula de lado. E incluindo nessa exigência uma outra cláusula que tem que ser votada lá no Congresso, que é a transferência do foro do Brasil para Nova York. Então, assim, qualquer ação não pode ingressar no Brasil contra o laboratório, tem que ingressar na Corte de Nova York. Então, assim, e se o laboratório, se não me engano, acho que nenhum deles está assumindo responsabilidade, você sabe por quê? Porque não tem comprovação científica A1. Nenhuma vacina tem, não pode ter, precisa muito tempo para tu obter. Então, o que eu já tomei as 2 vacinas, antes que me chame de negacionista, eu tomei as 2 doses. Então, assim, não sou negacionista. Então, por que se está tomando a vacina e todo mundo está tomando? Porque é melhor tomar a vacina, o risco é menor, é melhor tu tomar a vacina e aguardar alguma reação. Eu, inclusive, não tive nenhuma, 0 de reação adversa, do que pegar a doença. O risco maior é pegar a doença, então tudo bem, então toma-se a vacina. Agora e aí tu tens exemplos no mundo, está despencando os casos nos Estados Unidos, em Israel, que é o líder mundial em vacinação, também já estão com vida normal praticamente em Israel, salvo pelos foguetes que estão atirando neles, dos terroristas do Hamas, né? Mas a vida em Israel normal. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados
Então agora tem essa discussão da máscara aí, entendeu? A Alexandria Ocasio-Cortez, que diz que mesmo depois de vacinada vai seguir usando máscara. Ok, tudo bem. Fique livre, né? Para fazer o que quiser. Aliás, eu vi ontem uma entrevista na Record News de vários médicos lá de Pernambuco, dizendo que eles vão fazer um estudo para ver quantas milhares de pessoas morreram pelo uso demasiado da máscara, que segundo eles, a máscara usada indevidamente, por exemplo, ao ar livre, ela é pior do que se tivesse a ameaça do Covid. Isso vai sair, esse estudo não, inclusive, todo mundo recomenda que tu não use mais de 3 horas, troque a máscara, etc. E não, tal. Em ambientes eu ando livres. com um monte de máscara no bolso, eu compro aquelas máscaras descartáveis e caixa. Entendeu? E vai descartando, tudo bem. Agora tem o negacionismo reverso, aquele tu falaste do negacionista, que foi digamos assim, foi o mantra, foi o selo utilizado pela esquerda pelo Bolsonaro, que colocou aquelas bobagens dele lá todo, mas tem o reverso. O negacionista reverso é aquele que também nega os efeitos do tratamento precoce. Sim. Esse é negacionista também. Sim, mas o médico vai saber qual é o medicamento que é contraindicado, qual é que não Agora, é. Tu fala... Então, assim, eu às vezes deixo de vir aqui no programa, não peguei o Covid, né? Não peguei, mas eu tenho rinite. E os sintomas são muito semelhantes. Então eu não venho, por quê? Porque o cara começa a espirrar, começa a tossir, não vou aparecer, então eu nem saio de casa. E agora não sai nunca, hoje, sem ser de máscara. Tu espirrar em público é um problema, Puxa, o pessoal te olha e sai correndo. Então eu aviso para André, a nossa produtora aqui, olha, eu tô com rinite, eu não posso ir. Agora, os medicamentos que o médico me receita são os mesmos que eu tomo há muitos anos, que são indicados para o Covid, isso aí. É mesmo antibiótico. Olha aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a auxiliadora predial, que afinal de contas, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, a auxiliadora predial. Lembrando que a auxiliadora predial também está no mercado de São Paulo. São Paulo é um mercado extraordinário. Lá tem empresas, inclusive na área de imobiliária, empresas multinacionais. E a auxiliadora predial está sustentando uma boa posição, está ganhando mercado e se consolidando também no mercado paulista. Além, claro, aqui do mercado do Rio Grande do Sul, onde ela surgiu, né? E é uma empresa exemplo nossa, um modelo que muito nos orgulha, né? Está lá em São Paulo fazendo esse trabalho maravilhoso que já faz aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, o telefone da auxiliadora predial é o 51, claro, 3216-6100. E em São Paulo, o 11 23 48 40 00. Auxiliadora predial. Não deixe o seu negócio, né, o seu imóvel, ser administrado por amadores, né? A auxiliadora predial tem todo, né, um expertise dessa coisa toda de administração de imóveis e tal, e vai garantir para você o retorno, né, o lucro que você espera receber. Agora, barranco, né, o Cláudio, que já está essa hora, assim, o barranco já deve estar bombando lá, né? Agora vai até, acho que 10 horas, né, Jorge? Atualmente é 10 horas, foi liberado agora, eu acho, não sei, né? Tá a nova regra, eu não consegui ler a nova regra. Eu acho que por essa nova regra, quem tiver essa informação pode passar para nós aqui, programa ao vivo, mas o barranco eu acho que já está liberado, então há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Outro ponto de encontro da capital gaúcha, além do Zafari, claro, o barranco. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone do Barranco é 3331-6172 e, claro, temos ali o Barranquinho. O Barranquinho que fica também ali ao lado, né, na Protásio Alves 1578, o Léo Piscine lá de Nova Prata, o Léo Piscine comandando, e o Elson Furini lá no Barranco. O telefone do Barranquinho é 3028-2310. Faz aí o teu telefonema, faz o contato, marca o seu encontro lá, um encontro familiar e tal. Eu acho que tem uma restrição, mas você pode levar um certo número de pessoas, né? Porque lá é tudo feito com espaçamento e tal, todos aqueles protocolos, né, que são protocolos exigidos pela área sanitária. Barranco, Barranquinho, olha aqui, costela, essa hora da noite é bravo, né, tio? Ô, José, capaz de sair daqui lá no barranco. Olha aqui, ó, friozinho chegando e nada melhor do que terminar o dia com uma taça de vinho de primeira qualidade. Verdade. Apresento para vocês um vinho especial em homenagem, claro, ao Chico Tasca, falamos agora do Barranco, né? Que foi uma personalidade em Porto Alegre, sócio da churrascaria Barranco. Aí a figura do Chiquinho Tasca. Querido Chiquinho, que saudade. Uma grande homenagem. Chiquinho. Ele vinha para cá, olha, ele é um camarada, a gente vai lá no Barranco, ia lá, né? Que tempo do Chiquinho, e ele visitava mesa por mesa, sentava, conversava, conhecia todo mundo, né? E realmente era uma referência do Barranco, o Chiquinho Tasca. Um vinho com uva taná, vem numa garrafa de 750 mililitros
e tem a foto do Chiquinho, estampada na garrafa. É inconfundível, né? Essa aí, ó, a foto do Chiquinho. Você pode adquirir o vinho que está com venda exclusiva na RDC Shopping ou no RDC Shopping. Então, não perca e adquira o vinho no endereço www.rdcshopping.com.br e receba na sua casa. Tem promoção especial, hein? Para a compra de 6 unidades de 420 por 310 e entrega grátis sendo em Porto Alegre. Você pode também comprar a unidade individual lá, R$ 70. Vale a pena, né? RDC Shopping, variedade de oportunidades para você. Aspecir Previdência, aqui a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos com transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Jurandir Soares, finalmente, Cais Embarcadero está pronto. Boa notícia, né? E abre amanhã, Jurandir. Mas... Abre amanhã? Abre amanhã. Não acredito. Aqui, ó, manchete do Jornal do Comércio. Ah, bom, tá no Jornal do Comércio. Então o público poderá acessar a área com reservas por um aplicativo. A abertura será limitada a 25% da área, da capacidade. E mais é uma grande notícia para Porto Alegre, Jurandir. Sensacional! Que coisa maravilhosa! Quanto tempo a gente espera para esse nosso Cais Mauá? Felizmente, agora pelo menos um pedacinho dele, né? Vai entrar em funcionamento. O Cais Mauá deve ter a idade dos 900 metros de pista ali no Salgado Filho. É uns 30 anos que estão tentando. Por aí que se fala. Não, e depois é o seguinte, deu zebra, né? Teve uma empresa espanhola que venceu a licitação, vinha com um enorme de um projeto aí, depois aí eles quebraram, né, e tal, foi tudo para o saco, né? Agora então estamos recomeçando novamente negociações e teve essa parte aí do embarcadeiro, que é um pedaço, é um armazém mais próximo lá da usina do gasômetro, né? Então vai ter estacionamento, vai ter para 500 vagas, 5 restaurantes de frente para o Guaíba. Porto Alegre finalmente reconhecendo seu rio, né? Muito bacana. Aliás, falta derrubar o muro. Aliás, tem uma coisa, né? Eu sempre digo aqui nesse programa, a gente acompanha, estou em Porto Alegre há mais de 50 anos, as obras da Orla só foram possíveis, realizáveis, um sonho realizado, porque não temos o PT na prefeitura. Até enquanto o PT foi a prefeitura de Porto Alegre, eles nunca permitiram isso e jamais permitiriam. Então, parabéns aí, Porto Alegre. Eles pegam o dinheiro e botam em Cuba, no porto lá de Mariel. Não, ou deixavam as traças, a volta lá lá na Zona Sul, lá perto do shopping, do Barra Shopping. Estaleiro Só. Estaleiro Só, que maravilha que ficou aquilo lá. Se dependesse da administração petista, aquilo ali era uma área verde, atirada lá, com maloqueiro, com drogas. Inclusive, eles fizeram assim mesmo, plebiscito furado lá, eles fizeram, né? Não, e assim mesmo ainda cortaram uma parte que seria parte residencial, que não foi autorizado a ter parte residencial lá. Que é ridículo. Que é ridículo, porque você é um complemento, se você tem o comércio e tem residência, você tem movimento constante. É o que dá vida. Dá vida, exatamente, é o da vida, né? Aí fica só o comércio, chegou 7 horas, sei lá, o horário de fechar, fechou. É pronto. Como o centro de Porto Alegre, né? Por que o centro de Porto Alegre perdeu o conteúdo, perdeu a movimentação? Porque não tem vida lá. Hoje só tem lojas comerciais, raros são os edifícios com moradia. Existem lá, claro, mas não com Mas é típico de extrema esquerda, né? Se eu não posso morar lá, tu também não pode. Isso então aí. não pode ter residência. Esse é o princípio. Acabou. Então poderia ser muito mais lindo do que será aquele complexo lá que está lindíssimo, né? Ali na frente do Barra Shopping. Na curva do Estaleiro. É uma pena. E uma praça enorme que foi entregue para o público ali, junto do eu ainda não entendi se vai ser possível caminhar pela beira do rio ali naquele complexo ali. Vai ter um hotel? Vai ter um hotel ali, que eu acho que vai ser da cadeia Hilton, ali naquele local. Imagina que beleza, né? Mas naquela parte ali, hoje dá para caminhar, né? Acho que dá, não sei. Eu não sei quando estiver pronto, suponho que sim, né? Aquilo ali mudou a geografia de Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre, de 20 anos para cá, né, Jurandir? Que mudou, né? A arquitetura de Porto Alegre. Aquela obra ali na frente do Beira-Rio, ali tá cada dia mais bonito, né?
aquela parte que está ficando pronto agora também. A fase 3 da obra. Fase 3. Que vai chegar lá perto do Beira-Rio. Vai chegar perto, do Arroio Dilúvio até o Beira-Rio. Né? Ali está 80% pronto. Né? E também vão ter quadras esportivas, aparelhos para ginástica, ciclovia, pista, né, para o pessoal correr, caminhar e tal. E uma pista de skate, que, como sempre dizem por aqui, quando se faz alguma coisa, é o maior da América Latina. O maior do mundo. Sempre se diz aqui, o maior da América Latina. Então, a maior pista de skate da América Latina. Aqui passaram, como diz o Bernardão, passaram o cachorro que nós éramos o Estado brasileiro mais politizado. Passaram esse cachorro para todo mundo. Não, peraí, o Estado que botou 16 anos o Partido Comunista na prefeitura, porque o PT é um partido comunista com nome trocado, né? Vamos combinar. Vamos expandir o seguinte, o PSDB também é o PT. Também, mas digamos o seguinte... hoje, para mim, é PT. É que eles são farinha do mesmo saco, mas é um país... O PSDB é socialista, mas o PT é partido comunista. Então nós temos 3 partidos comunistas de extrema esquerda no Brasil. O PSOL, o PT e o PCdoB, e nós chegamos a ter 2 partidos comunistas. Quer dizer, o Brasil não tem como dar certo, né? Com esse tipo de opção... Olha, é um milagre a gente não estar pior que a Venezuela. Aliás, nós somos salvos em 64, senão nós seríamos hoje pior que a Venezuela. Mas o PSDB, eu acho que está bem distante. Ele é um centro-esquerda, é um partido social-democrata, mas acho que está muito distante de ser um partido comunista desses radicais aí. Sim. Mas ele sempre puxa para esse lado, né? Ele jamais está do outro lado. Ele puxa mais para o sentido do social, né? Do social. Agora, se tu vê o Fernando Henrique Cardoso, eu vi uma entrevista dele, pelo amor de Deus. Não, o Fernando Henrique disse que ia votar no Lula. O Lula não seria tão esquerdista quanto o Fernando Henrique foi nessa entrevista que eu vi esse final de semana aí. Então, por isso que eu digo assim, se eu pegar o Marquesan aqui, Marquesan foi um totalitário aqui em Porto Alegre. Ele impôs, ele matou muitas empresas, matou muita gente por causa que matou as empresas, pessoas se suicidaram, pessoas morreram por causa dele, da arrogância dele, da falta de sensibilidade humana que o Marquesan teve. E é PSDB, tá? E sempre teve aliado aos PT. Então, por isso que eu digo assim, algumas coisas... E a propósito do que tu estás dizendo, de CPFs, né, que morreram, para mim, um exemplo é o Chiquinho Tasca. Porque o Chiquinho teve um infarto. A pressão que o Chiquinho estava... Eu falei com o Chiquinho 2, 3 dias antes dele morrer. Né, ele teve um infarto fulminante, o Chiquinho. E até ele me contou uma história engraçada. Nesse dia que eu estive lá, ele disse o seguinte, que um cliente do barranco tradicional bebeu demais e começou a fazer bagunça. E eles, como muita habilidade que eles têm, obviamente que não era a primeira vez que alguém bebia, e esse cliente era tradicional, eles foram tentando ali administrar e o cliente chamou o advogado. Chamou o advogado, imagina a bebedeira. Chamaram o advogado, ligou para o advogado foi. Chegou lá no barranco, se deu conta, né, que o problema era o cliente, né, não era o barranco. Óbvio, né? Aí ele ficou ali tentando administrar e levar o cliente gambá para casa, né? E aí disse que chegou ali, começou a conversar com o Chiquinho, e lá pela frente, olha, eu sou amiga do Cláudio Candiota. Ah, o senhor é amigo do Cláudio? Então eu vou lhe ouvir. Porque eu sou advogado, pô, aí já não ia dar tão certo. Eu sou advogado, sou amigo do candidato. Ah, bom, então tá, então eu vou lhe ouvir. Essa foi a última história que o Chiquinho me contou. 2 dias depois, o infarto pegou o Chiquinho, certamente motivado pelo estresse que eles vinham sofrendo ao longo de um ano. Eu almocei lá com a minha família, com a minha filha, meu genro, meu neto, e o Chiquinho veio na mesa conversar, uma semana antes. E aí ele estava relatando o seguinte, Silvio, nós queremos preservar a vida dos nossos funcionários. Eles mantiveram praticamente toda a equipe. Mantivemos, fizemos empréstimo, estamos ferrados de dívidas, e é todo dia fiscal da prefeitura aqui nos multando, a pedido do prefeito, ele disse a pedido do prefeito. Quer dizer, é muita crueldade. Quer dizer, um político, né, que tem uma trajetória, o pai dele, conhecia o pai dele, tá, mas ele colocou fora a biografia do pai dele. Quer dizer, um camarada que veio para cá para destruir Porto Alegre. Graças a Deus que Porto Alegre teve aí a sensatez de escolher um prefeito com a cara de Porto Alegre, um prefeito que tenha sensibilidade, um prefeito que olhe os problemas da cidade, um prefeito que não é ligado à ideologia totalitária, como o Marquesan era, sempre foi. Né? Eu conheço o Marquesan, esse aí que foi prefeito de Porto Alegre, conheço há muitos anos. Então, olha, lamentavelmente, tivemos que passar por esse triste
episódio de ter Marquesan aqui como prefeito da cidade. Vamos falar uma coisa boa, Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamento para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garanta a sua própria condição com os produtos oferecidos pela Elevato. Telefone 3103-9493. Vamos acompanhar este comercial da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, parabéns, Elevato. Eu conheço a loja lá da Tristeza, ali realmente uma loja muito bem feita, espetacular, né? Produtos de primeira qualidade e o atendimento da Elevato. A Elevato não tem na Nilo, PC? Tem na Nilo, tem na Nilo. Uma loja que é... Eu acho que a filmagem... Eu sou cliente da Nilo lá. A filmagem eu acho que é lá da loja da Nilo, assim, que acontece no comercial. Vamos falar um pouquinho de Casa dos Óculos, a qualidade a toda prova, na Rua dos Andradas, 1802, centro em Porto Alegre. Subindo ou descendo? Descendo à direita. À direita, tá? Não vá subindo, porque esquerda não. Então, o telefone é 3228-6586. Tem o WhatsApp aí da Casa dos Óculos, você pode fazer um contato com o Vilmar Balena, um baita camarada, um baita amigão, 999-04-4201. Casa dos Óculos. Olha aqui, a Casa dos Óculos está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30. Sábado, das 9 às 12 e domingo, claro, o Balena vai navegar com o seu iate aqui no Guaíba, então ele tem que descansar. E faz bem, né, Balena? Um grande abraço para ti aí, parabéns aí pela Casa dos Óculos, que é uma casa, olha, que tem dezenas de anos, né? A Casa dos Óculos deve ter mais de 50 anos. Né? Descendo a Rua da Praia, a partir dali da Praça Dom Feliciano, Senhor dos Passos, à direita. Outra coisa é a seguinte, eu falei em velejar, vamos conversar um pouquinho sobre velejo no Guaíba. Sorteio Dia das Mães. Velejo no Guaíba e Swan Hotel em parceria para aproveitar o convívio com sua mãe ao máximo. Já pensou em passar a noite numa suíte do Swan Hotel, almoçar lá e depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba? À tarde, aproveite que a hora é agora. O sorteio são 2 hospedagens no Swan Poa, com café da manhã e almoço, bebidas não inclusos, e 2 passeios no velejo no Guaíba. Dias 26 e 27 de maio agora. Portanto, né, você tem tempo aí para providenciar as coisas. Vai dormir no hotel com tua mãe, acordam, tomam café da manhã, curtam o hotel, almoçam juntos e às 15 horas vão para o passeio velejando pelo Guaíba. Para participar, né, segue as páginas na internet, @velejo no Guaíba e @sonhotéis no Instagram. E interessante o seguinte, ó, aí está o telefone da Priscila Dávila, que é a comandante lá, né? A comandante velejadora. Um beijo, Priscila, está assistindo o programa, Priscila. Isso aí é um baita programa, eu vou fazer esse programa aí. Maravilhoso, parabéns, Priscila, que ideia genial, né? Eu acho que Porto Alegre precisa usar mais, né, Jurandir? A gente que... Olha, aquele que tu está vendo ali é o embarcadeiro, esse aí, aqui, ó. Esse aí, ó, olha só. Podemos mostrar o embarcadeiro do velejo. Já está pronto, vê só. Vai ter pira ali, eu acho que vai ter pira. Vai ter um pira, vai ter um atracadouro ali. Isso, Aqui o telefone da Priscila, você qualquer contato com ela, é o telefone 999 25 27 18. Tá aí, aqui essa DK, a Priscila Dávila, né, que é a idealizadora desse baita projeto que, sem dúvida, vai revolucionar o turismo aquático, né, o Jurandir, podemos dizer, aqui no Guaíba. Bom, Jurandir Soares, vamos falar um pouquinho sobre o Oriente Médio. Aliás, eu ouvi uma notícia hoje, não sei se até foi na Rádio Guaíba, que o Biden agora está querendo exportar os brasileiros, como é que é? Não, deportar, né, os brasileiros que entraram irregularmente. Legal. O Trump já fez uma leva dessas, já mandou para cá. E agora o Biden vai mandar outra leva. O pessoal que chega lá clandestinamente, que quer entrar no país,
como tantos outros da América Latina que tentam entrar, e eles estão fechando a fronteira e estão mandando embora. Deve vir aí, acho que é quinta-feira que vem, um avião aí trazendo 100 e tantos brasileiros aí que não conseguiram o sonho americano. Melhor né? é ir direitinho, não tentar fazer imigração irregular, porque isso é rolo. Depois do seguinte, tu fica lá sujeito, né, na fronteira, às intempéries, né, porque é um contingente enorme de pessoas que entra e que é barrado na fronteira. Não, e tem uma restrição lá nos Estados Unidos que já é muito anterior acho que é anterior até ao Obama, vem de longe. Acho que depois do 11 de setembro, tu não consegues mais tirar a carteira de motorista se tu não tens um visto legítimo. E como é que tu vai andar lá sem... É o país do automóvel? Como é que tu vai... Então eu conheço brasileiros que estão lá ilegalmente que eles andam sem carteira. Daqui a pouco pegam e deportam. Agora, esse programa aqui é um programa que dá alternativa, né? Então, a sugestão para alguns brasileiros, como não dá para entrar nos Estados Unidos, quem sabe Cuba, Venezuela, sim, Coreia do Norte, China. Eu acho que todo esse pessoal da extrema esquerda que quer proibir os outros... Lá eles recebem de braços abertos. Vão para lá, vão para Cuba, vão para Venezuela, vão comer cachorro lá, porque não tem mais comida. Né? Mas nós vamos falar do Oriente Médio. Se sobrar cachorro. E aí, o Oriente Médio, como é que está aquela brincadeira lá, Jânio? Continua feia a coisa, né? O Israel continua bombardeando, matou líderes do Hamas, mas aquele... É tipo aquela coisa assim, né? Que morre um, já vem outro, né? Sempre tem a sequência ali, o pessoal na espera para assumir a posição daquele que morreu. Hamas é um movimento radical, é um movimento que tem a ilusão de querer destruir Israel para ocupar aquelas terras. A história é grande, a história é longa, quer dizer, os palestinos... É uma coisa assim, para entender um pouquinho, de forma assim muito rápida, porque é muito complexo. Mas os judeus viveram naquela região desde muito tempo antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Cristo, até o ano 167 da era cristã, quando deu-se a diáspora, né? Eles foram derrotados pelos romanos e aí os judeus espalharam-se pelo mundo. Bom, ficaram fora daquela região. Naquele período, outras civilizações floresceram naquela região. A civilização árabe, né? E ali foi constituída uma Palestina, que já é dos tempos bíblicos, se falava em Palestina, e aquela população que ficou morando ali. Bom, aí lá no final do século XIX, os judeus resolveram, né, fazer um movimento internacional no sentido de retorno às suas origens, retorno à sua terra, né? Então foi uma mobilização muito grande e tal. Só que quando retornaram, tinha outra gente ocupando aquela área. E aí ficou aquela disputa. Não, nós temos direito histórico. Não, mas nós estamos aqui, né? E é isso, fundamentalmente, o que se dá hoje. Essa disputa ainda. Quando, lá em 1948, a comunidade judaica já estava estabelecida em determinados territórios, a ONU decidiu, então vamos fazer o seguinte, vamos repartir isso aqui. Vamos deixar uma parte aqui para Israel e uma parte para os palestinos, né? Aí deixamos 2 estados e fica tudo resolvido. Os palestinos, com o apoio dos árabes, não concordaram e foram à guerra contra Israel. Foram à guerra e perderam, né? E isso foi em 48, depois fizeram mais 3 guerras. Fizeram 4 guerras contra Israel e perderam todas. E em cada guerra que eles perdiam, Israel avançava mais naquela área, tomava posse. Até que em 67, por exemplo, tomou posse de Jerusalém, né? Que é o que mantém até hoje. E hoje, os palestinos continuam reivindicando o Estado. Eles perderam a oportunidade, naquela ocasião, de ter o seu Estado, né? E agora, foi pouco badalado, Candiota, mas o Trump apresentou um projeto, antes de sair, ele apresentou um projeto para lá. O projeto dele contempla o Estado palestino nas áreas da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né? Sempre salientando o seguinte, faixa de Gaza está lá o Hamas, que é a facção radical dos palestinos. Na Cisjordânia está o Fatah, que é uma facção moderada. Inclusive já disse que reconhece a existência do Estado de Israel. Mas para fazer um acordo, precisa haver
primeiro o acordo entre os palestinos, né? Porque Israel não vai fazer um acordo com uma facção que não reconhece a sua existência e quer destruir. E que é considerada terrorista por vários países. Sim, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo próprio Israel, logicamente, né? Mas então o plano do Trump, ele contemplava o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer o Estado palestino na Cisjordânia, na faixa de Gaza, deixa Jerusalém de lado, tá? Deixa Jerusalém e faça o troço aqui. Aí eles não toparam porque eles querem a divisão de Jerusalém. Israel já declarou Jerusalém sua capital eterna, indivisível, não vai entregar. Não volta mais. Nunca mais vai entregar. Então, consequentemente, aí o pior para os palestinos é o seguinte, vejam que nas 4 guerras, eles tiveram o apoio de todo o mundo árabe, com o Egito à frente. O Egito, em 1979, foi o primeiro país árabe a firmar um acordo de paz com Israel. Resolveu, né, olha, a realidade é essa, Israel está aí, existe, vamos estabelecer uma cooperação. 94, a Jordânia. E agora, recentemente, ano 2020, mais uma do Trump. O Trump conseguiu acordos assim, ó, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Esses 4 países árabes firmaram acordo de paz com Israel. Estão ficando isolados, né? Estão ficando isolados os terroristas. A Arábia Saudita não firmou o acordo, mas tiveram um encontro entre o príncipe, o Mahmoud bin Salman, Mohammed bin Salman, que é o manda-chuva lá da Arábia Saudita, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Então, há uma aproximação e, consequentemente, aqueles palestinos estão cada vez mais isolados e vão ficar mais isolados porque o que os árabes, eles percebem que o petróleo vai terminar daqui a pouco. Eles estão partindo para outra, eles fazem investimentos, estão fazendo negócios e tal, mas querem investir em ciência, tecnologia. Quem é que detém o controle de ciência e tecnologia naquela área? É Israel. Então, um grande motivo para eles serem parceiros de Israel. Mais um outro motivo ainda existe. Todos esses países aí que eu citei são muçulmanos sunitas, tá? Eles têm como grande inimigo aquele que é o grande inimigo de Israel também, que é o Irã, que é muçulmano xiita. É o grande inimigo dos árabes, né, muçulmanos sunitas. E é o grande inimigo de Israel. Então, o Israel tem uma potência militar extraordinária, queremos ele para o nosso lado, ser nosso amigo, né? E aí, então, esses palestinos estão cada vez mais isolados. Perderam a oportunidade agora que o Trump ofereceu, né, de ter, né, uma tranquilidade, optaram, não aceitaram, continuar guerreando desse jeito. E é impressionante, o Israel tem um sistema de defesa antimísseis, né, anti-foguete, sei lá o que eles estão mandando para lá, que eles mandaram 2.000 e o sistema derrubou 1.500, sei lá, mas 300 passam, né? Passam. Esse é o problema, que os que passam, poucos passam. Eles destroem no ar, né? É o sistema antimíssil que pega o foguete que vem no ar, destrói lá no ar. Mas muitos passaram, muitos caíram lá em Tel Aviv, mataram pessoas, tal, né? Então, é um pepino para os... Eu imagino assim, ó, pobre daquela comunidade palestina, daquele povo que está lá subjugado por aqueles terroristas. Pobre daquele povo. Que os caras fazem lá os estragos deles, tal coisa, e a bomba vem cair em cima das pessoas. Sim, eles usam as pessoas, os civis, como escudo. É uma coisa terrível. Esse prédio que eles derrubaram lá, onde tinha umas emissoras de televisão, eles avisaram uma hora antes, mandaram tirar todo mundo do prédio, porque ali tinha uma central do Hamas que estava usando as emissoras de TV, Al Jazeera e a Associated Press, como escudos. Mas o sistema, o serviço de inteligência de Israel é um dos melhores do mundo. A Associated Press, né, Jurandir? A gente se lembra do tempo do Telex? Associated Press. Notícias da UPI, Associated Press, brincadeira, né? Agora aqui vamos falar um pouquinho do derivado disso aqui, derivado de uva, né, que é o vinho. Falando em vinho, falamos em vinhos do mundo. O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você que é cliente a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e também de qualidade. Passe em uma loja e confira. Nós temos 3 alternativas, 3 possibilidades aqui em Porto Alegre. A primeira está aí, que é na Cristóvão Colombo, bem pertinho aqui da sede da TV,
1493, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Nós temos a segunda, que é localizada na Alameda Alípio César, 203, no bairro Boa Vista, na capital. E a terceira, lá onde eu frequento, na Getúlio Vargas, bem no coração do Menino Deus, número 1135, Vinhos do Mundo. Interessante realmente o crescimento do consumo de vinhos foi de 18% de março do ano passado até março desse ano. O último dado deverá sair agora, o sindicato, acho em São Paulo, que fica do vinho, a associação deverá divulgar no final deste mês o consumo de março até agora. Também, né? O pessoal fica em casa, aí agora tomamos bastante vinho, vinho, né? E com isso, Vinhos do Mundo está vendendo como nunca, né? É uma coisa... Um amigo meu tem uma vinícola em Bento Gonçalves e ele percebeu durante todo esse ano um aumento extraordinário na venda de vinhos, de champanhes e tal. É evidente que eles colocam na casa, não é? No mundo... Vinhos do mundo, e eles distribuem, a fábrica, acho que não sei se vende direto, mas... Para vocês terem uma ideia, o maior consumo de vinho no mundo é em Portugal. Só não se conta o estado do Vaticano, que o Vaticano que é mais que Portugal também. O Vaticano que é pequenininho. É claro, consumo per capita, né? E o padre rezando missa e tomando vinho. Portugal consome 79 litros de vinho por ano. 79, para vocês terem uma ideia. 79 litros per capita. Per capita por ano. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil não é mais do que 10, é menos do que 10. Tem muito para crescer. Tem muito para crescer. Mas se bem que a média do Rio Grande do Sul deve ser bem maior. É mais elevada do Brasil aqui. Bem maior. Olha aqui, gerador energia positiva, alocação de geradores. Daqui a pouco começam os eventos, né? Os eventos foram muito prejudicados nesse período da pandemia. E, naturalmente, o evento exige que você tenha a garantia da iluminação, a energia, como aqui na televisão. A televisão nós temos um gerador aqui para garantir que a TV vai ficar no ar. Dá um problema aí de energia, né? Então, seu negócio com a máxima energia. Você pode fazer locações e elas podem ser diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, aí restaurantes, churrascarias, empresas do ramo de alimentos, empresas com vendas online que não pode ficar sem energia, hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas e fatores que levam, por exemplo, a ficar sem energia. Daqui a pouco, temporais. Nós estamos numa época assim de saída do outono para o inverno, fecha o tempo temporal, então pode haver queda de energia. Fora os desligamentos programados da concessionária para manutenção, etc. e tal. Ou até a queima de transformador em função de queda de árvores e de temporais. O telefone da energia positiva, gerador, é 999-68-68-26. Maravilhoso, então tem que garantir o seu negócio. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Di Paolo. Paulo Jeremias, nosso artista aí, como diz o José Silva, o cara está sendo já visto por Hollywood e tal, tá bombando aí nas redes sociais também. Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial delivery, né? E nós sabemos que aqui é Di Paolo em Porto Alegre e Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery. Vamos a esta mensagem da Di Paolo, que é aí patrocinada pelo Paulo Jeremias, que também é o artista deste compacto aí que mostra essas delícias desta casa extraordinária que faz sucesso em todo o Brasil. Vamos lá. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa:
o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Jurandir e Cláudio Candiota, se for na Di Paolo, se abusar, porque não tem como não abusar, né? Não tem como ficar limitado ali as coisas, não tem como. O cara cresce o olho com ver essas comidas maravilhosas. Mas se houver isso, se você abusou da comida, essa bela, maravilhosa, gostosa comida da Di Paolo, está aqui a solução. Olina. Olina resolve o problema gástrico, o problema estomacal. Tomou olina, você está resolvido. Então, pode abusar, não tem problema nenhum, mas não abuse todo dia, sempre, né? De vez em quando dá uma sai da curva e faz esse abuso aí consciente. E depois, qualquer coisa, você resolve com Olina. Olina, que é uma empresa centenária, né? Olina está hoje em todo o mercado brasileiro e fora do Brasil, consolidando assim esta marca, que é uma marca gaúcha, aqui de Canoas. E outra coisa, a marca gaúcha, que é a marca da seriedade no jornalismo, Jornal do Comércio. Eu trabalhei lá com o José Silvas, né? Muitos anos, mais de 15 anos no Jornal do Comércio, uma coluna diária lá, eu e o José Silvas. E realmente o Jornal do Comércio, há muitos anos, ele foi criado em 1933. Ele é um jornal sério, um jornal que a notícia é dada como ela é. E naturalmente tem as opiniões lá e tal, opiniões variadas, diversificadas, mas sempre com uma postura de seriedade e de responsabilidade. O Jornal do Comércio está aí hoje, esse jornal é de hoje. Capital busca novo sistema de ônibus em meio à crise. Aliás, esse é um assunto que eu quero passar aqui agora com os nossos convidados, membros da bancada nessa noite de segunda-feira, que é a mudança, né, que está acontecendo em Porto Alegre na questão do trânsito, né, Jurandir? Os ônibus aí perderam, olha, eles transportavam 300 e poucos mil por mês, agora baixou para 115 mil, e a crise é feia nessa área. Está uma crise muito grande no setor do transporte coletivo, até porque diminuiu muito o número de viagens, muita gente trabalhando em casa, a facilidade dos aplicativos, né, que muitas vezes se torna mais barato. Se são duas pessoas que vão viajar, tomar um aplicativo é mais barato que pagar a passagem do ônibus, né? Do lotação, então, não se fala. Mas Porto Alegre necessita, já há muito tempo, necessita de uma transformação nesse sistema. Nós dependemos única e exclusivamente desse ônibus. Eu sou um saudosista do velho bonde, né? Era bom, bom. Era bom. Então eu também sou saudosista. Nós somos. É uma maravilha de transporte. Hoje, um bonde moderno é o VLT, veículo leve sobre trilhos, né? Que, inclusive, tu pode colocar uma composição, 2, 3, 6 composições, conforme a necessidade, conforme o movimento. Nós entrevistamos lá na Rádio Guaíba, há poucos dias, o secretário César Schirmer, que é o prefeito do centro histórico, né? Estão chamando ele, né? Porque ele está encarregado da recuperação do centro histórico. E uma das questões que ele falou, que está no projeto da prefeitura, é tirar a estação rodoviária do ponto onde está, colocar lá na entrada da cidade, né? Imediações da Ponte do Guaíba, imediações do aeroporto Salgado Filho, ali, né? Da Ponte Nova, aquela coisa toda, colocar para lá a rodoviária e os ônibus intermunicipais cheguem lá. E os ônibus da Grande Porto Alegre iriam para a rodoviária atual. Ficaria ali, concentrado os ônibus da Grande Porto Alegre. E aí colocaria um VLT, de lá da rodoviária até o centro. Circulando. Vem ali pela Voluntários da Pátria e circular, tal. Né? Circular ali. Faz um círculo, né, pela cidade e larga lá. Eu acho que isso aqui é a solução para o futuro de Porto Alegre. Já pensou se essa medida tirar os ônibus da Salgado Filho? Porque a Salgado Filho era uma rua maravilhosa antigamente, até virar uma estação de ônibus, sem a menor condição. Virou uma rodoviária sem a menor condição. Eu, há muitos anos, quando o Dilamar Machado era vice-prefeito de alguém. Ou não, ele era presidente da Câmara quando o PT era prefeito, um dos petistas, né? E aí ele era parceiro lá nos Guerrilheiros da Notícia, e nós tínhamos escritório ali na Salgado Filho, fizemos uma campanha com uma imagem da Salgado Filho sem os ônibus, da década de 60, por ali, né? E aí um dia o Dilamar assumiu a
a prefeitura, porque ele era o presidente da Câmara, acho que então prefeito e vice-prefeito, que eu não me lembro quem era, saíram. Aí ele me liga, ô Candiota, vamos fazer uma passeata na Salgado Filho. Aí eles deram um jeito lá e eu mandei fazer cartões postais, milhares de cartões postais, saiu em tudo que é jornal, inclusive, distribuir pela Salgado Filho inteiro. Aí todo mundo desceu para aplaudir o Dilamar e uma turma de secretários lá da prefeitura, mas não conseguimos tirar os olhos da Salgado Filho. Pois quem sabe agora o César Schirmer conseguiu. No meu tempo, eu não sei, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso aqui. Tinha o trólebus, que era um ônibus elétrico. Tinha, mas não tem muito errado, ele desengatava ali e tal. Mas eu nunca tive problema. Eu morava ali eu morava na frente da casa do Onix, era muito amigo dele, ali na Getúlio Vargas, número 202, e o Onix no 215, na frente de casa. Nós pegávamos o trólebus. E tu te lembra que ele volta e meia fazia a curva e desengatava? Nunca aconteceu comigo, mas podia acontecer. Mas eu acho que era uma solução. Era elétrico, né, Tchê? Agora, uma coisa que eu não entendo... tinha duas antenas. Isso. Duas antenas. Pegava no fio, assim, dois fios em cima. Igual o bonde também. Só que o bonde era uma antena só, ligada lá em cima, recebia energia lá de cima. E o trólebus eram duas antenas. Um ônibus com duas antenas em cima. Agora, uma coisa que eu não entendo, como é que São Francisco consegue manter o bonde até hoje? Tá certo que é uma linha só e tal, que vai e vem, mas é super romântico tu ir a São Francisco passear de bonde. Tá sempre lotado o bonde, custa uma nota. Mas na Europa, tu vai em qualquer país, tu vai lá, Bom, nos Estados Unidos, New Orleans também, tens o bonde lá ainda. E na Europa vai a Genebra, né? Vai a Amsterdã, vai a outras cidades lá, todas têm o bonde ainda, o velho bonde, igual o nosso. Só que eles aprimoraram, em vez de ser barulhento, como era, aprimoraram o sistema de rodagem e tal, que não faz barulho. Né? Podemos dizer, Jurandir, que com a saída, a eliminação dos bondes aqui, nós perdemos o bonde da história? Perdemos. Perdemos, né? Porque... Perdemos. Pelo menos uma linha que pudesse ter sido romântica, mantida, né? Eu me lembro, fizeram uma linha do bonde, eu não sei se era Petrópolis, um tempo atrás, aí eles fizeram uma linha só, mas não vingou, né? Enfim, são coisas... Mas olha aqui, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu queria que nós debatêssemos, faltam ainda 7 minutos para o final. Segundo o Banco Mundial, a pandemia fez com que o Brasil aumentasse a extrema pobreza. Nós passamos a 10 milhões de pessoas nessa condição de extrema pobreza. Eram 4 e poucos milhões, passou a 10 milhões. E a extrema pobreza, segundo o IBGE, matéria divulgada hoje no Jornal do Comércio, são pessoas que ganham menos de $1,90 de dólar por dia. Isso aí dá... 12 pila. 12 pila, né? Então... Que isso? $1,90 por dia? $1,90. Bom, mas $2. Olha, por dia, $1,90. Na Venezuela, o salário mínimo é $2,20 por mês. Por mês. Por mês. Mas lá é que é bom. Lá é que é bom. Aqui o brasileiro ganha num dia o que na Venezuela... A extrema pobreza aqui ganha o que na Venezuela ganha em um mês. Então, deve ser por isso que os venezuelanos estão fugindo de lá para o Brasil. É verdade. Então, esse é um dos efeitos perversos, né, que está trazendo aí. Por exemplo, no mundo inteiro hoje, segundo o Banco Mundial, nós temos 235 milhões de pessoas vivendo nessa condição de extrema pobreza, passando fome. E é trágico isso, né? Nós sabemos que o mundo todo, hoje, a produção mundial de grãos está cada vez maior. Não era necessário ter isso, mas a gente sabe, né, o Jurandir e Candiota, que as razões são políticas, né, enfim, essas coisas. É muito triste, né? O mundo vai ter que encontrar uma solução e isso se aplica também às vacinas. Eu estava lendo uma notícia aqui que pela primeira vez os Estados Unidos vão doar 80 milhões de doses de vacina para os países pobres. Não sei se nós estamos incluídos nessa. Pediu, mas não... não sei se vem para nós também. Ainda. Inclusive porque lá não foi ainda aprovada a AstraZeneca e eles têm milhões de doses da AstraZeneca estocada. Então, quem sabe nos ajuda aqui, porque aqui está aprovado, uso emergencial, se não me engano, porque a única definitiva é a Pfizer, né, que está aprovada em definitivo. Então, quem sabe vem alguma coisa aqui para nós, né? Porque não adianta vacinar 100% dos americanos, o que, aliás, é difícil, porque tem muita resistência lá. E sabe que um dos líderes da resistência do movimento antivacina é o Robert Kennedy Jr. Ah, é? Ele é sobrinho do John Kennedy, filho do Bob Kennedy.
Então, esse cara tem um poder né? Tem seguidores. Sim, né? Então, isso é uma pena, porque pelo que a gente está vendo que vem ocorrendo no mundo, a vacina está funcionando. Entendeu? Sim, está diminuindo. Está diminuindo. Os casos estão diminuindo, né? Agora, eu ontem mesmo falei com uma amiga minha lá em Miami, ela tem 80 e poucos anos, e já está vacinada e tudo, mas ela continua de máscara. Eu, pelo não, eu estou andando de máscara. Eu acho que essa questão quando a gente está aí congregado com pessoas, tem que usar máscara. Agora, eu assim, sinceramente, eu vejo muitos médicos agora que estão começando a dar voz para esses médicos. Quando está sozinho num parque, aproveite e oxigene. Sim, se tu está sozinho, não faz sentido. Mas tu vê muitas pessoas no parque, dezenas de pessoas, eu frequento o Parque Marinha há 40 anos ali, e só sozinha lá no meio. Outra coisa é a seguinte, a emissora de televisão. Aqui em qualquer lugar do mundo. Eu acho que aqui no Brasil, em Porto Alegre, acontece isso. Tem 4 ou 5, como nós estamos aqui, num estúdio sem máscara. Aí o cara chama um repórter. E o cara tá na rua de máscara. O cara tá lá no meio da arena do Grêmio, lá no meio do Beira-Rio, sozinho, o cara de máscara. Eu não entendo essa lógica. Para vocês, editores de jornais, diretores de TV aqui de Porto Alegre, eu quero que me explique isso, porque eu não entendo. Porque não tem lógica isso. Ou os caras de estúdio estão com máscara e o outro lá sem, então todo mundo de máscara. Só que no Canadá tem uma regra interessante. Se tu vem numa calçada e vem outra pessoa em sentido contrário, tá? Um deles, agora não me lembro qual é a regra, vai para o meio da rua para não cruzar com a outra pessoa. Entende? Então, assim, se tu mantens a distância de 2 metros de distância, tudo bem. Agora, se tu está num ambiente fechado, eu acho que está correto. Bom, nós faltamos aí 2 minutos e meio para terminar o programa. Jurandir Soares tem o recado final nesta segunda-feira, dia 17 de maio, Jurandir. Meu recado é apostar nessa mudança no 3As, implantado no Rio Grande do Sul, né? O aviso, alerta e ação, que isso aí ajude, né, não só a controlar, né, os casos, a fazer com que diminua, mas também a implementar as atividades para que nós não venhamos ter mais mortes, conforme tu salientaste aí, quantas mortes nós tivemos, mortes de negócios, de pessoas que lideravam esses negócios. Então, apostamos aí no sistema 3A para melhorar a situação. Para não voltar atrás, né? Cláudio Candiota. O abre e fecha é mortal, literalmente, porque mata as empresas e mata empregos e mata pessoas de desespero. Quer dizer, eu tenho uma amiga que tinha 2 restaurantes no interior, o primeiro fecha tudo ela suportou. Quando veio o segundo, ela não aguentou. Fechou os restaurantes, desempregou um monte de gente. Então, tem que conseguir calibrar isso aí. Não, como é que o empresário vai se programar com abre, fecha, abre, fecha? Isso aí é mortal, né? Isso é coisa que quem não entende, né? Como se administra uma empresa. Na verdade, esses comitês aí de assessoramento aos governadores e prefeitos, eles deveriam ter pessoas com mais sensibilidade de várias áreas, discutir o que não foi feito o ano passado. Parece que agora, tanto o governador quanto o prefeito, principalmente o Melo tem essa visão, estão sendo consultados e que estão consultando aqueles especialistas. Olha aqui, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu quero mandar um abraço para a empresária Neoclécia Taufer, está assistindo o programa. Ela é empresária da área de gastronomia, que foi muito prejudicada, mas aposta nesse novo plano do governo aí para conter a pandemia. Cláudio Candiota, obrigado pela tua presença. Jurandir Soares também. A você, telespectador, pela sua audiência e pela fidelidade aqui ao Atividade. Uma boa noite, até amanhã.